Nós estamos para viver mais um programa da paróquia São Vicente de Paulo. Espiritualidade, caminho a percorrer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse nosso encontro, essa conversa. O assunto hoje é sobre espiritualidade juvenil. Se você não assistiu os programas anteriores, procure no Facebook da paróquia São Vicente de Paulo, no YouTube também, e assista. É meia hora de cada programa. Então, se programe aí, você, no seu dia a dia, para assistir os programas que eu garanto têm causado uma repercussão muito bacana em nossa comunidade. E para tratar esse assunto, espiritualidade juvenil, nós temos aqui uma presença muito amiga da irmã Cleonice, irmã Nice. Ela é salesiana com a espiritualidade de Dom Bosco e Madre Mazarello, que trabalham o carisma com a juventude. Ela foi assessora da Pastoral da Juventude, na época também que eu assessorava, né? E ela é coordenadora de pastoral no Instituto São José, aqui em São José dos Campos. E também nós dois somos padrinhos da Laurinha, não é mesmo? A sobrinha dela, somos padrinhos de batismo da Laura. Sim. Seja bem-vinda. Eu agradeço de coração o convite, poder estar aqui e falar daquilo que para mim é muito importante, que é a espiritualidade juvenil salesiana, ou espiritualidade juvenil, que é aquilo que está dentro do nosso carisma, não só o carisma salesiano, porque o carisma salesiano é o carisma da igreja, é o carisma de Dom Bosco que é para a igreja. Então esse carinho é muito gostoso falar sobre isso, porque isso faz parte do DNA. Isso, e também um desafio, no meio na vida juvenil, que todos nós, que não somos mais jovens, passamos. E é claro que a situação do momento é uma situação nova e antiga ao mesmo tempo. Mas vamos falar daqui a pouco melhor sobre isso. Eu convido você a estar em silêncio, percebendo a presença de Deus, conforme o Papa Francisco também escreveu um documento dizendo que Deus é jovem. Então vamos acolher essa juventude, esse dinamismo de Deus em nossa vida. No silêncio, percebamos isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Mas muito obrigado, viu, desde já, pela sua presença aqui. Imagina. Deus é jovem. Sim. Aliás, o Papa Francisco não só disse que Deus é jovem, como fez também um sínodo, né? E você acompanhou bem de perto, né? Um sínodo sobre a juventude. Que novidade boa para a igreja, para a sociedade, não? E interessante que nesse sínodo, depois no documento que ele faz, né, Cristo Vivit, ele traz 3 verdades que são muito importantes. Deus nos ama. Isso fala para a juventude. Jovem, Deus te ama. E hoje, dentro do ambiente, dentro da situação de mundo que vivemos, é muito importante se sentir amado. Essa foi a primeira verdade. Ele diz no documento. São 3 verdades que não pode jamais ser negada ao jovem. Deus te ama. A segunda, Deus te ama tanto que deu seu Filho. Cristo te salva. Você está salvo. Jovem, você está salvo. E, além disso, Cristo morre numa cruz, mas Cristo vive. Então, são as 3 verdades que o Papa Francisco traz nesse documento. Deus te ama, Cristo te salva e Ele está vivo. E isso faz com que a juventude, no seu dinamismo de hoje, tenha essa certeza no coração, que é necessária. É necessária para poder bem viver e até mesmo para traçar o seu projeto de vida. E aí alguém pode até dizer, né, projeto de vida no meio que nós estamos vivendo, que a gente não sabe nem como vai ser o dia de amanhã, mas a gente precisa pensar, o que eu quero da minha vida? Para que eu vivo? Aliás, se o jovem não faz a sua escolha, alguém irá escolher no seu lugar. A droga, e tanta coisa, né? Tanta coisa que pode definir a vida do jovem, e o jovem não consegue viver a sua identidade, a sua liberdade, a sua alegria da vida. É um risco.
Sim, porque se eu não faço a escolha, alguém escolhe por mim. E de repente pode escolher coisas simples, né? Você falou da questão da droga, mas também pode escolher a minha profissão, pode escolher até mesmo o que eu vou comer no dia de hoje. Escolhe até mesmo coisas muito simples, mas que dependem dele. Agora, para viver essa escolha, ele tem que saber, na verdade, quem ele é, quem eu sou. E isso faz parte da espiritualidade, porque eu acredito que vocês já conversaram em outros programas que a espiritualidade é o meu modo de ser, o meu jeito de ser. Então, quando a gente fala de espiritualidade juvenil, a gente está falando justamente de como o jovem vive. Qual é o sopro, a ruá que está dentro dele? Né? O que movimenta? Além disso, o que dá um sentido para a vida dele? Né? E o jovem ele busca sempre a alegria de viver. Isso é muito, muito, muito próprio da juventude. Que até quando a pessoa se torna idosa, adulta, fica até criticando essa alegria do jovem. O adulto não soube viver bem a sua juventude e fica achando que sabe tudo, pode tudo. Mas aproveitar do dinamismo da juventude na igreja, na sociedade, na família. É um dinamismo que é natural. Sim, e acho interessante porque às vezes a gente começa a fazer umas reflexões e a gente reflete com a cabeça de adulto. A gente não reflete com cabeça de jovem, até porque nós não somos mais jovens, né? Desculpa, mas... E essa história de espírito jovem, a gente põe um pouquinho de lado. Porque, na verdade, quando você vai refletir o jovem hoje, você reflete com a cabeça que você tem, com a maturidade que você tem. E, às vezes, a gente condena o jeito do jovem rezar, o jeito do jovem se portar, o jeito do jovem fazer solidariedade, estar do lado do outro. Por quê? Porque gostaríamos que fosse do nosso jeito. Então essa é uma preocupação também que a igreja, de maneira especial o Papa Francisco teve. Quando ele convoca o sínodo, ele convoca os cardeais, os bispos, mas ele quer a presença do jovem. Ele até perguntou para os jovens, como vocês sentem a vida, quais são os seus anseios. Teve participação de jovens do mundo inteiro, inclusive da nossa diocese, mandando material para que os cardeais, os bispos, discutissem esse assunto. Mas não discutisse para o jovem, mas a partir do jovem. Exato, e com o jovem. Teve jovem presente no sínodo. Sim. Uhum. E ele fez um pré-sínodo, porque dentro da história foi inédito, um pré-sínodo só com os jovens. Ele presente ouvindo as discussões dos jovens. E a partir desse pré-sínodo veio um documento. E esse documento é levado para o sínodo, aonde também tem a presença dos jovens, com direito a ouvir, com direito a trabalhar junto com os bispos dentro dos grupos temáticos, sem direito à voz na plenária, porque sínodo é o bispo, né? Mas escutou o jovem. E muitas vezes nós, enquanto igreja, nós deixamos de fazer com e fazemos para. Até os pais. Exato. Os pais às vezes têm a dificuldade que acham que tem que ter solução e resposta para tudo. Claro que o pai tem que ter a maturidade, a mãe tem que ter a maturidade diante do filho, mas de ajudar o filho também a fazer o seu processo, chamado protagonismo, né? Na sua responsabilidade diante da vida, diante da família, diante da igreja, diante da sociedade. Então, o pai e a mãe não pode viver a vida do filho, e o filho não pode viver a vida dos pais, mas cada um com a sua identidade, com a sua realidade, né? Mas um ajudando o outro a ser pessoa. Exato. E quando você fala protagonismo, me faz lembrar uma coisa que a gente tem também refletido e discutido muito, né? Enquanto pastoral juvenil. Porque às vezes a gente acha que protagonismo é deixar o jovem fazer tudo do jeito dele. Não é por aí. É o protagonismo que tem que ser acompanhado, estar junto, ombro a ombro, caminhar junto. E aí me faz lembrar muito, dentro daquilo que a gente está conversando de espiritualidade, a espiritualidade dos profetas, do caminho de Emaús. Jesus que caminha lado a lado com aqueles dois discípulos. E esses dois discípulos, eles não percebem o que acontece
do lado. E Jesus não diz para eles, olha, foi isso, Sou eu, estou aqui. Não. Ele conta, ele faz uma trajetória. E muitas vezes o que acontece é justamente isso. Nós queremos dizer logo de cara o que é. E às vezes o jovem também, como tem um espírito imediatista, ele quer respostas também prontas. E também nós não podemos, temos que fazer esse caminho de não dar respostas prontas. Porque não existe resposta certa. A minha resposta é diferente da tua. A questão da pedagogia. Exato. A pedagogia na educação, né? Não é impor ou simplesmente apresentar um conteúdo, mas um processo de descoberta, né? O jovem precisa naturalmente descobrir e precisa da ajuda do outro jovem, precisa da ajuda de um adulto, mas entra também até a própria criança, né? A gente fala de jovem, mas os pais às vezes não conseguem viver uma autoridade junto dos filhos pequenos e o filho pequeno se torna o reizinho da família, né? E daí não prepara o adulto para ser adulto. E também não deixa sofrer frustrações. E esquece que através das frustrações é que nós conseguimos caminhar e encontrar outros caminhos, e fazendo a experiência da tristeza, do não ter, eu consigo fazer outras escolhas. Agora, o jovem naturalmente vai viver frustrações e precisa saber buscar superação. No entanto, é chamado uma sociedade líquida, né? É um termo que se usa até sem referências, né? Na sociedade, até na própria família, pode faltar referências. E daí, vamos dizer assim, que o Papa Francisco apresentou e a Igreja apresenta, ter Cristo como referência. Né? Ter os santos como referência, também apresenta lá. No documento Cristo Vive, apresenta de uma forma que me convenceu muito, mais agora do que no começo, quando eu era seminarista, da dimensão vocacional. Como é importante ter referências e ter o discernimento vocacional para fazer suas escolhas e as suas renúncias. E isso o adulto deve ajudar, mas o jovem também precisa saber buscar caminhos para encontrar as escolhas de verdade, né? Sim, e eu acho que quando você fala de referência, também remete ao que nós apresentamos para os jovens. Enquanto adulto, o que eu sou? Qual o testemunho eu dou para a juventude? Testemunho de cristão, autêntico, que tem referências na pessoa de Jesus Cristo. Porque recordo que quando adolescente a gente tinha muitas referências positivas, o pai, aquele herói, mas numa linha muito positiva. Quais são as referências que os nossos jovens têm hoje? E eu acho que a gente precisa até mesmo fazer um caminho de mudança, de virada, né? Porque somos muito acostumados a criticar a juventude, a criticar seu modo de viver, sua maneira de vestir, a sua maneira de falar. Ao passo que isso já vem muitos anos atrás, né? Isso antes de Cristo, Sócrates, se formos olhar, lá tem, inclusive, crítica ao jovem. Mas o jovem, ele tem um potencial muito grande, porque é a fase da descoberta, é a fase das escolhas. E aí, quando você fala que jovem é a criança também. Porque a criança, desde pequena, ela precisa de referência. Quais são as referências que nós apresentamos? O que nós temos apresentado para nossas crianças? Ou a gente, às vezes, fica numa dificuldade de apresentar referências consolidadas. E como cristão, a referência maior é Jesus Cristo. Será que não é uma crise de identidade, de que os adultos não conseguem ser adultos, são crianças grandes? Não estou julgando, porque eu também posso passar por isso, todos nós podemos passar, mas do adulto ser adulto, o jovem, a criança, cada um na sua etapa natural, né? Falando assim de quando éramos adolescentes, faz um tempo atrás, eu li um artigo, pena que eu não lembro o nome do autor, que falava aquela frase, fazia uma reflexão sobre a frase, no meu tempo era assim. Então, no meu tempo era assim, ele apresentou essa expressão de 100 anos atrás, depois 1000 anos atrás,
E 4.000 anos atrás, falou de Sócrates, né, que foi... Então, 4.000 anos atrás já existia essa frase. No meu tempo era assim, olha como que as coisas mudaram. Então, nós, como adultos, temos que ser maduros para saber que cada época é uma época. Nós teremos aqui um programa falando sobre a era digital, né? E o jovem, nós não somos da era digital. Temos também a riqueza da nossa era, da nossa época, que temos que trocar experiências. O jovem precisa ter, nos adultos, nos idosos, um acolhimento da experiência. E os jovens, os adultos e os idosos acolher também a experiência do jovem hoje. Sim, e aquela frase também, né? Sempre foi assim. Né? É uma frase que a gente escuta muito e às vezes a gente mesmo diz, mas sempre foi assim. E nós vivemos num tempo, né, esse tempo que o mundo oferece para nós, justamente de refazermos tudo. Né? E é um tempo que nos ajuda também a pensar, foi feito dessa forma. A partir de agora, como também se escuta muito hoje na mídia dizer, que existirá um novo normal. O normal não será como foi antes de março. Após, quando retornarmos, será uma outra situação. Que, aliás, há uma reflexão assim, que o novo normal não pode voltar ao que era normal, porque o normal não estava bom. Não. O normal antes de março não estava o ideal. Né? Temos que nos reinventar, né? Sem dúvida. E a espiritualidade juvenil, ela nos ajuda a nos reinventar, porque ela é um movimento grande. Né? Porque se pensarmos a época que fomos assessores do pastoral juvenil, isso há anos atrás, hoje a maneira como a moçada olha para tudo isso é muito diferente daquele pessoal. Não é só na questão de igreja, sociedade também. A década de 80, Sim. Faz tempo, o jovem ia para a rua, as caras pintadas, o jovem queria buscar seus direitos, queria lutar pelos direitos humanos, pela igualdade, a justiça. Hoje, de modo geral, o jovem é mais massificado. Então, a dimensão social, a dimensão religiosa, tempo que o padre Zezinho, né, talvez os jovens hoje nem escuta muito, tinha uma interferência, tinha um conteúdo bacana no meio da juventude, foi formando consciência, formando identidade, personalidade, caráter, né? Os pais com os filhos, com seus erros na educação dos pais, mas tinham um caráter, não que hoje não tenha, mas é um risco maior de estar mais frágil. Então, dimensão social, dimensão econômica, o jovem começava a trabalhar com 12, 14 anos, hoje não pode nem ir trabalhar fora, porque senão é exploração infantil, etc. Não vamos solucionar isso, mas para dizer que, de fato, hoje é um desafio e o jovem e sua família precisam se reencontrar. Sim, e posso dizer, até mesmo dentro de uma escola, né, quando a gente fala de reinventar, esse momento que vivemos é um momento que, para a molecada, para a juventude, principalmente a juventude de ensino médio, tem sido um tempo muito difícil, não tem sido um tempo fácil. Porque, na verdade, esse estar com a família é uma descoberta que estão fazendo. Porque hoje, nesse movimento de estar o dia inteiro em casa, de estar estudando em casa, de estar almoçando com os pais, jantando com os pais, isso cria um movimento diferente na vida deles. E, principalmente, não poder estar com o outro. Então, isso tudo faz com que ele repense a própria vida e cria, de certa forma, uma inquietude, uma angústia. Mas que, quando tem essa referência de o que eu quero da minha vida, ele se torna mais leve, se torna muito mais tranquilo. E, ao mesmo tempo que a gente fala, a gente percebe que existe uma certa apatia da juventude com relação aos direitos humanos, à política, mas existe um grupo, a religião, mas existe um grupo que está empenhado, tem se empenhado dentro da questão da política, dentro da questão do social. Existe um grupo, pequeno, mas existe. Um dia falaram assim, o padre falou na missa,
Onde está a juventude da igreja? Onde está a juventude? Os jovens sumiram da igreja. Daí um jovem que estava participando numa atividade, padre, os jovens estão na faculdade do outro lado da rua. Tem 4.000 jovens estudando lá. Quer dizer, a igreja precisa ir de encontro do jovem, não para trazer para a igreja, Não. mas para ajudá-los a redescobrir mesmo, fazer a descoberta da vida e quem sabe, propor valores, né, que não só a igreja tem, mas os educadores, os meios de comunicação social. Então é uma política pública para a juventude que tem que se pensar. Exato. E a igreja, eu acho que tem que ter muito claro, até mesmo é motivada muito pelo Papa Francisco, dessa igreja em saída. Não é trazer o jovem para a igreja, de fato, não é trazer o jovem para a igreja, mas ir aonde o jovem está. Qual o espaço que ele Se tem o jovem que faz sua descoberta, ele vai querer participar da comunidade, porque Sim. ele viu que são valores, são amigos, são pessoas diferentes, mas que têm algo a acrescentar na sua vida. Sim. Né? E o estar fora, dentro dos muros da igreja, e digo até mesmo dos muros da própria escola, como confessional, ela leva a descobrir um mundo muito maior. Né? Hoje, nós estamos vivendo aí a questão do Pacto Global, né, que é um pedido do Papa Francisco que as nossas escolas, as nossas universidades, repensem a questão da ecologia, mas como uma ecologia integral. E isso, quem que está vivendo, quem que está nesse espaço? É a juventude. Agora, como fazer com que essa juventude perceba que o mundo deve ser transformado e quem deve fazer essa transformação? Não são os adultos, é a juventude que... Tratando de igreja, eu sinto assim um desafio muito grande para que a igreja ajude o jovem a viver sua missão como jovem cristão, para que não haja alienação religiosa. Também é um risco muito grande o jovem ser alienado na dimensão religiosa. Isso faz um estrago, é um futuro agente de pastoral alienado. Então é um perigo. Né? Alienado, não alienado com o mundo, mas alienado até com conteúdos de fé e que tem um desequilíbrio na maneira de perceber o mundo, perceber Deus, perceber a ação de Deus, perceber o outro. Então uma alienação religiosa é um trabalho ao contrário para aquilo que é bom. Né? E aí, padre, eu acho que a gente precisa também repensar um pouquinho da nossa catequese. Porque como que estamos educando? Porque quando existe essa alienação é porque ela vem de algum canto. Né? Eu até costumo dizer, até mesmo uma bitolação naquilo que é o religioso, mas dentro do enfoque só daquilo que é sobrenatural. E personalista, quer dizer, eu com Deus, Deus comigo e pronto. Ficou aí. É um perigo. Ficou aí. É. E na verdade, quando você fala de uma religião, quando você fala de uma espiritualidade, ela não é um em si mesmo, fica em si mesmo. Ela vai além. Quando você fala de uma espiritualidade integrada, você vai estar preocupado consigo, com o outro. Porque a sua relação vem uma relação primeiro com Deus, depois consigo mesmo, mas ela não para em si. Ela tem que sair, ela tem que transbordar, porque se você tem uma relação madura com Deus, ela tem que explodir. Ela vai explodir aonde? No outro. Aliás, o jovem é uma explosão de energia, Sim, né? de hormônio. De hormônio, eu ia falar, cheio de hormônio, e como que vai viver com tudo isso? Então precisa encontrar o equilíbrio, o sentido, né? Falando até de explosão, a gente fica perguntando, o jovem consegue rezar? Porque talvez alguém, quando viu o tema espiritualidade juvenil, ia falar só de oração. Mas é só oração? É isso que é espiritualidade juvenil? O jovem tem o seu jeito de rezar, de experimentar a vida, de perceber o mundo, perceber Deus. Agora, é claro que a oração faz parte, o encontro com a palavra, os sacramentos, mas se uma catequese só leva para o sacramento, só leva para a oração, o jovem Está alienado. E não vai atingir o coração. Eu fiz uma caminhada pela paz com jovens, não vou identificar muitos, não, fica ruim, e daí um jovem falou assim, padre, eu não curto esse negócio de igreja, não.
e não curte mesmo. Pode ser culpa nossa, né? Outra expressão que eu achei muito interessante de uma jovem, uns 14, 15 anos, ela falou assim, padre, eu acho Deus tão retrógrado, porque vê um Deus antigo, ultrapassado, é culpa nossa também, talvez é a figura de Deus que a igreja apresenta, que nós apresentamos, mas também que ela consegue ver isso. Mas ela está no mundo cultural, está no mundo também de várias ideias, vários pensamentos, né? Hoje pela internet, né? O mundo da era digital, você pode ouvir mais opiniões do que antigamente, pode acessar opiniões, daí precisa ter opinião, né? Precisa ter caráter, e para isso precisa aceitar um amadurecimento, um processo, né? que a vida mesmo apresenta e aproveitar bem disso. Exato. E aí, o rosto de Deus, como diz o Papa Francisco, é jovem. Por quê? Ele sempre está nessa dinâmica de estar diante da realidade que o mundo apresenta. Nós teremos ainda aqui, vamos trazer uma psicóloga para falar sobre a questão da depressão. Vamos trazer uma pessoa para isso. Mas você, irmã Nice, que trabalha no mundo da educação, são jovens, e nós presenciamos situações até de suicídio, falta de sentido da vida, ou de oportunidade, ou até vítima de uma cultura, sei lá, tanta coisa, não é um assunto para nós, mas que o jovem precisa encontrar consigo mesmo, e precisa também receber um ambiente que favoreça a vida, e precisa trabalhar com as frustrações, e enfrentando, superando, encontrando respostas, precisa, porque senão a fragilidade nesta época, na fase da juventude, também em outras fases, ela pode crescer cada vez mais, essa fragilidade, e é ruim, né? É um sofrimento para as famílias e para o próprio jovem. Sim. Aí a necessidade dos jovens terem adultos que são capazes de escutá-los, mas não de escutá-los para julgar, mas de simplesmente de ouvi-los, de escutar, de estar atento àquilo que é o grito que eles têm dentro de si. E esse é uma fala que escuto muito dos jovens que estão mais próximos, né, de hoje. Irmã, me escuta. Irmã, a senhora pode conversar comigo? A senhora pode me escutar? Eles não querem ouvir nada, eles não querem uma palavra mágica. O que eles querem é que alguém empreste o ouvido, o ombro, para poder escutar algumas angústias que tem dentro do coração. Eu falei em várias ocasiões na missa dos pais serem presença com seus filhos. Se é criança pequena, role no chão, brinque com eles. Se é jovem, escute o que tem a dizer, né? Se é adulto também, seja solidário, amigo. Aliás, o pai e a mãe não tem que ser amigo, eles têm que ser pais. Né? Exato. Mas marcando presença na vida. Mas o jovem fazer também suas grandes opções, não deixar que o adulto viva a sua vida. Ele também saiba viver sua vida. Isso é encontro com o significado da vida, o sentido da vida, o que Deus quer para a vida, né? o que a vida oferece, o que eu quero acolher daquilo que a vida oferece para fazer as minhas escolhas. Então é por aí o caminho. Né? O tema dá para a gente conversar mais de meia hora, vamos? Mas não é possível, nós estamos quase chegando ao final. Irmã Nice, faça as suas considerações finais sobre esse tema, por favor. Olha, espiritualidade juvenil, muito mais do que rezar, mas é deixar o jovem viver a experiência de Deus no todo da sua vida, no dia a dia, de forma integral. É deixá-lo que possa sentir a presença de Deus no dia a dia, com suas escolhas. Às vezes até mesmo deixá-lo errar, mas estar junto. Dentro da espiritualidade juvenil, eu acrescento a questão do acompanhamento de cada jovem. Bacana. E os pais são os primeiros responsáveis para acompanhar seus filhos jovens, né? Mas não para impor, mas para propor e ser autoridade no modo de viver. Exato. Não é mesmo? Com testemunho. Basta. Agora, claro que nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito o suficiente.
Aquilo que os filhos, criança, pensavam que o pai ser super-herói, a mãe uma heroína, depois vê que não é tudo isso, não faz parte, né? Sim. Com as imperfeições, com as limitações, com as carências, ter coragem de querer crescer, não é mesmo? Exato. Então, eu concluo assim, essa ideia que a irmã Alice falou, espírito jovem, não, tem etapas na idade que faz parte, tem um dinamismo próprio. Quando eu for idoso, depois dos 60, eu vou viver a minha vida idosa, mesmo com espírito juvenil, mas vou ser idoso. O jovem tem espírito juvenil, mas não é idoso. Então, cada um sabe viver bem sua etapa, um respeitando a etapa do outro. E assim, Deus vai aproveitando de cada identidade, de cada colaboração, contribuição que todos podem fazer na família, na igreja e na sociedade. Irmã Alice, muito obrigado pela sua presença carinhosa aqui, tá bom? E volte sempre. Aliás, a irmã Alice esteve aqui com os jovens salesianos em missão 2 anos atrás, no Americano e no Paranagaba. Sim, né? foi muito bom. Foi bacana demais, né? Foram quantos jovens? 50 jovens? 50. 50 jovens e fizeram um movimento grande aqui. Sim. Muito obrigado. Viu? E a você que nos acompanhou nesse programa, semana que vem tem mais, não deixe de participar, inscreva-se no YouTube, né? Clique lá no sininho e faça o seguinte, compartilhe todos os programas que nós temos com seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e muita paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.